para mim. Bom dia, irmãos. Estende a sua mão aqui para mim. Você vai me abençoar nessa manhã. Vai, faz a oração aí por mim, para Deus me usar. Senhor, coloco diante de Ti, Deus, a minha vida, Pai. Coloca a Tua palavra na minha boca. Sejam as Tuas palavras na minha boca, Pai, em nome de Jesus. Todas as barreiras sejam quebradas, todas as barreiras espirituais, em nome de Jesus, sejam quebradas agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo intento maligno para impedir que essa palavra seja implantada nos nossos corações. Todo sentimento contrário, todo orgulho, Senhor, toda cegueira, nós repreendemos em nome de Jesus, que resplandeça a Tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Começamos aqui a nossa série, sobre autoridade espiritual. No mês passado, nós falamos sobre crescimento espiritual. Quem esteve aqui em algum domingo de manhã ou à noite, você ouviu provavelmente várias mensagens sobre crescimento espiritual. E a gente sabe que o crescimento espiritual é algo que se alcança intencionalmente. O crescimento espiritual, ele não acontece de maneira automática na vida de toda nova criatura, mas o crescimento espiritual, ele acompanha a vida daquele que se aplica ao estudo da palavra, às disciplinas espirituais, aquele que busca intimidade com Deus, aquele que se exercita na palavra, se exercita na fé. Então, o crescimento espiritual que visa nos tornar cristãos maduros, cristãos semelhantes a Cristo, cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus, isso é um processo gradual que demanda um esforço, sim, meu e seu. Diferentemente da salvação que se alcança pela graça, pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé. Ou seja, a salvação é algo que se alcança de maneira automática. No momento que você confessa a Cristo como seu Salvador, no momento em que você recebe a Cristo como o seu Salvador e você o confessa com a sua boca, quando você crê com o coração e confessa com a sua boca, você se torna nova criatura de maneira automática. Entenderam? Então, o nascer de novo é um processo instantâneo que acompanha a fé e a confissão. Mas o crescimento espiritual é algo que acompanha a vida daquele que se aplica, daquele que se esforça, daquele que trabalha nesse sentido. Hoje de manhã nós vamos começar a falar sobre a autoridade espiritual. E aí eu vou fazer uma pergunta. A autoridade espiritual, ela é automática na vida da nova criatura ou ela acompanha os cristãos maduros? O que você acha? Fizeram a escola de vida... Estão afiados. Exatamente. Diferentemente da santificação ou do crescimento espiritual, a autoridade espiritual, ela não depende de um esforço meu e seu. A autoridade que o Senhor nos deu contra o domínio das trevas, contra espíritos malignos, os dominadores, os principados e potestades, isso não acontece na vida só dos cristãos maduros. Não depende de maturidade, de anos de cristão ou de aplicação minha e sua nesse sentido. A autoridade espiritual, ela acompanha o novo nascimento. Todo mundo comigo? Então, a gente vai, durante esse mês, estudar em que é fundamentada essa autoridade espiritual, em que consiste, como ela se desenvolve, como se manifesta nas nossas vidas. Então, a cada semana, nós vamos abordar um aspecto diferente, concernente à autoridade espiritual que nos foi outorgada. Mas, a primeira coisa que eu queria que vocês compreendessem, a primeira premissa que eu queria que vocês guardassem é que a autoridade, quando Cristo completou a sua obra na cruz, como foi exaustivamente cantado nessa manhã, muitas músicas que falam sobre a obra da cruz, quando Cristo completou a sua obra redentora na cruz, Ele nos devolveu a autoridade que havia sido dada originalmente ao homem. E que por causa do pecado, foi entregue a Satanás. Você sabia disso? Que no princípio, Deus havia dado ao homem, concedido ao homem domínio sobre toda a criação? Quem sabia disso? Quem não sabia?
Quem está em Marte? Eu falei igual o Glaucio. Tem gente que não respondeu, nem sim, nem não. Em Gênesis 1, 26, se você não quiser abrir, não sei se vai aparecer aí. Gênesis 1, 26, quem tiver caneta anota para ler durante a semana, diz assim: Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres vivos que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus deu ao homem o poder de dominar sobre toda a criação. Só que Deus deu uma ordem para que o homem o obedecesse. Bastava que o homem vivesse em obediência. No momento em que o homem desobedece a Deus, o que acontece? Acontece uma quebra. Naquele momento, o homem é afastado de Deus, acontece a morte espiritual, e aí esse domínio que estava nas mãos de Adão foi transferido, foi usurpado por Satanás. O poder que Deus, a autoridade que Deus havia concedido ao homem sobre toda a criação foi entregue nas mãos de Satanás. E aí a Bíblia fala, o próprio Paulo se referindo a Satanás diz, o Deus desse século, em letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, Satanás se tornou o Deus desse século. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está morto em quem? No maligno. Porque ele passou a dominar, ele passou a ter domínio daquilo que antes estava nas mãos do homem. Entenda bem, Satanás jamais usurpou poder algum que seja de Deus. Satanás não tem domínio sobre nada que esteja nas mãos do Senhor. Ele apenas recebeu das mãos de Adão, por causa do pecado e da desobediência. E a partir daquele momento que Adão desobedece ao Senhor, ele passa a se submeter ao domínio de Satanás. Adão que era livre, Adão que se relacionava intimamente com Deus todos os dias, por causa do pecado, há uma quebra nesse relacionamento com Deus, e nesse momento ele passa a estar debaixo do domínio de Satanás. Vocês compreendem? E todos que nasceram de Adão, todos que herdaram a natureza pecaminosa de Adão, permanecem debaixo do domínio de Satanás. E como isso muda? Isso muda na vida daquele que reconhece a Cristo como seu Salvador e o seu Senhor. Nesse momento, quando você publicamente diz, eu recebo a Cristo como meu Salvador e o meu Senhor, nesse momento são quebradas as cadeias espirituais. E a Bíblia diz que Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, ou seja, a salvação, a libertação e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Vocês estão compreendendo? A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todo homem que nasce e não recebeu a Cristo ainda é, por natureza, filho da ira. Destinado à ira de Deus, à perdição. Por quê? Herdou a natureza pecaminosa de Adão. Por mais que um homem queira agradar a Deus, se ele não nasceu de novo, ele é incapaz. Porque o pecado está na sua natureza. Ele é pecador por natureza. É o que ele faz. Agora, quando recebemos a Cristo, o que acontece? Nós somos tirados de debaixo do domínio de Satanás e somos inseridos no reino de Deus. E agora não estamos mais debaixo do domínio de Satanás. Agora estamos debaixo da autoridade de Cristo. Vocês estão entendendo? A transferência de reino. Quando o homem pecou, o homem passou a estar debaixo do domínio de Satanás. Todo aquele que nasceu de Adão herdou a natureza pecaminosa e por nascimento ele está debaixo do domínio do inimigo. A não ser que ele publicamente, expressamente, abra sua boca e receba Cristo, creia no seu coração, creia na obra da cruz, creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele está vivo, e confesse com a sua boca, e então ele é tirado de debaixo do domínio das trevas, e ele é conduzido para o reino de Deus, e nesse reino, Satanás não tem poder sobre mim e sobre você, você está debaixo da autoridade de Cristo, que te libertou.
E a Bíblia fala, né, em Efésios 2:3 diz que éramos por natureza filhos da ira, herdeiros de uma natureza pecaminosa, como está em Romanos 5:12. Porém, em Cristo, tornamo-nos novas criaturas. Isso está em 2 Coríntios 5:17. Então, quando nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. Nos tornamos nova criatura, ou parte de uma nova criação. Que natureza é essa que nós herdamos quando nascemos de novo? A natureza de quem? Quando nascemos de novo? A natureza de Deus, de Cristo. Você sabia que nós somos coparticipantes da natureza de Deus? Quem sabe disso? Vocês entendem a grandeza disso? Isso está em 2 Pedro 1:4. Pelas quais nos têm sido dadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você e eu nós que recebemos a Cristo, somos coparticipantes da natureza divina, e isso não é pouca coisa. Antes você tinha em você a natureza pecaminosa que te tornava incapaz de se relacionar com Deus e de viver uma vida que agrada a Deus. Agora você recebeu a natureza do próprio Deus em você. E é essa natureza, e é por causa dessa nova natureza, que você pode exercer a autoridade contra o domínio das trevas, contra espíritos malignos. É por causa dessa nova natureza que você herdou de Deus, essa nova natureza que você tem com Cristo, é que você pode exercer essa autoridade espiritual. Efésios 1, Paulo afirma, no capítulo 1 de Efésios, a oração que Paulo faz pelos Efésios, no final ele fala assim, Paulo afirma que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e está assentado à direita de Deus. Vou até abrir com você aqui. Pode abrir em Efésios 1. Esse texto é importante. Efésios 1, 20, está falando sobre o poder de Deus. Esse mesmo poder, o poder de Deus, que agiu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas na forma na que há de vir, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Vocês estão compreendendo? Quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele o fez assentar à direita no trono. Jesus está assentado à direita do Pai, numa posição de governo e de autoridade. E a Bíblia diz que Ele é o que da igreja? O cabeça. A igreja é o que de Cristo? O corpo de Cristo. Então, se Jesus exerce poder e domínio, Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. E onde estão os pés? No corpo. A Bíblia diz que que Jesus pisou na cabeça de Satanás, né? Que a serpente seria pisada pelos pés do homem que haveria de nascer da mulher, profetizando, falando de Cristo. Então, debaixo dos pés de quem que Satanás está? Da igreja. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Não há como a cabeça ser de uma natureza e o corpo ser de outra natureza. A igreja não é uma quimera. Nós não somos como um minotauro, cabeça de touro e corpo de homem, né? Ou um centauro, corpo de cavalo e rosto de homem, né? Centauro, são seres híbridos.
A igreja, ela compartilha da mesma natureza de Cristo. Se Cristo é o cabeça e ele domina, se ele está sentado à direita do Pai, governando sobre todo principado e potestade, o nome que está acima de todo nome, nós somos a igreja, nós somos o seu corpo. Então Cristo, sim, ele exerce autoridade, sim, também por meio da igreja. E é inegável isso, porque em Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e contra toda obra do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa é uma verdade profunda, que nós temos sim autoridade contra os poderes das trevas, contra principados e potestades. Os principados, de acordo com o original do grego, são aqueles que exercem domínios, são, se a gente pudesse falar na hierarquia dos anjos, são aqueles de maior hierarquia, são os principados. E as potestades, eles são os demônios de menor hierarquia, que cumprem as tarefas determinadas pelos principados. Agora, não interessa se são principados ou se são potestades, Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, no nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo mal tem que sair, amém? Na minha e na sua vida não vale domínio de Satanás. Não é Satanás que determina o teu destino. Não é Satanás que diz quem você é. Você é aquilo que Cristo conquistou para você. A gente sabe essa verdade, mas muitas vezes estamos vivendo uma vida medíocre, amassados, esmagados por Satanás. Mas porque nós nos colocamos nessa posição, nós que já somos livres, nos vemos escravos, nos vemos amassados, nos vemos presos, mas você já é livre. Amém? Quem é a nova criatura aqui? Levanta a mão. Fala, eu sou nova criatura. Eu sou livre. Eu sou livre dos vícios. Eu sou livre dos traumas. Eu sou livre dos pecados. Amém, você é livre. Agora vai viver. Vai viver de acordo com isso. Se levanta amanhã para viver diferente. Se levanta amanhã como um livre que você é, para agradar a Deus, porque você tem em você a natureza de Deus. E além disso, você é residência do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Há um poder inenarrável, inesgotável, fluindo da tua vida. Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não precisa viver na sequidão. Você não precisa viver se sentindo vazio, seco. Não, você pode e precisa entender que há rios de água viva jorrando do seu interior. Amém? Mas tem que crer. Está liberado. Como eu disse, não depende do seu esforço, não depende do seu sacrifício, nem do quanto você jejua, nem do quanto você ora. Claro, quanto mais orar e jejuar, sim, há demônios que com jejum e oração. Mas a verdade é que não depende do seu esforço, do seu sacrifício, de você achar que o quanto eu me santificar, eu me tornarei melhor nesse quesito. Sim, claro, você se torna melhor, mas hoje sim, hoje, do jeito que você está, você já pode exercer autoridade espiritual na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Você que é nova criatura. Vocês estão entendendo? Claro que quanto mais você orar, quanto mais você jejuar e você se santificar, você se torna mais sensível para as coisas espirituais. Quanto mais carnal, quanto mais vivendo para a sua própria vida, sem comunhão com Deus, você está mais ciente das coisas do mundo e as coisas materiais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, só se você realmente, se você for um homem espiritual, alguém que todos os dias alimenta o teu espírito na comunhão com o Senhor, você vai se tornando mais ciente do mundo espiritual que te rodeia. Você vai entendendo que a nossa guerra não é contra carne nem sangue.
O seu inimigo não é o seu vizinho, não é o seu patrão, o seu inimigo não é aquele colega de trabalho que está tentando puxar o teu tapete. Não é o seu pai, não é a sua mãe. O seu inimigo, o nosso inimigo, não é de carne nem sangue, como diz as Escrituras. Quando você cresce, você amadurece espiritualmente, isso vai se tornando mais patente para você. Você vai compreendendo que há um mundo espiritual ao teu redor. Vocês estão entendendo? Mas isso não significa que você só vai ter autoridade espiritual quando você crescer espiritualmente. Não. Você já tem hoje, no momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Amém. Todo mundo comigo? Amém. Então, a posição de Cristo à direita do Pai é uma posição de governo e autoridade, e Ele é o cabeça da igreja. Isso significa que se Cristo é o cabeça, e nós, a igreja, somos o seu corpo, então os seus pés estão sobre os seus pés são os nossos pés. Cristo continua exercendo o seu domínio na terra por meio da igreja, e Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, ao qual é o seu corpo. Esse versículo estabelece que Cristo, após a ressurreição, foi exaltado acima de todo poder e força espiritual, principados e potestade. Então, nós sim temos autoridade espiritual delegada por Cristo. E Romanos 16, 20 diz: e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Algo também que aponta para o futuro, quando, de maneira definitiva, Satanás será derrotado no fim dos tempos. Vocês entendem? Hoje você pode repreender a ação das trevas na tua vida, mas haverá um momento em que Satanás será completamente derrotado por Cristo, juntamente com a igreja. Então, nós recebemos, como diz em Lucas 10, 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. A autoridade delegada por Cristo. Você tem uma autoridade dada por Cristo. Amém. Vocês estão compreendendo? A autoridade dele, que ele te entregou, que ele te delegou, que ele compartilha com a igreja. E essa autoridade, como eu disse, não é fruto de mérito humano, mas é uma outorga de Deus para os seus filhos, novas criaturas. É preciso ser nova criatura. E o mundo espiritual conhece a mim e conhece a você. Quem lembra daquela situação em que 2 filhos de um determinado sacerdote tentou expulsar demônios em o nome de Jesus? Em nome do Deus de Paulo, ou em nome de Jesus, a quem Paulo serve. E o que aconteceu? Os demônios saíram? Não. Correram atrás deles, ainda levaram uma surra. E o diabo ainda falou, os demônios falaram, eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, agora vocês são quem? O que isso significa? Que no mundo espiritual, aquele que é nova criatura, ele é conhecido. Satanás sabia, os demônios sabiam quem era Paulo. Ou seja, o mundo espiritual conhece o Filho de Deus, pois nós temos uma marca. Nós temos a marca do sangue de Cristo na nossa vida. Satanás conhece você, mas apenas quando você se torna nova criatura. Não há como exercer a autoridade espiritual se você não está debaixo da autoridade do Senhor. Amém? Você só pode exercer a autoridade no nome de Jesus, se Jesus exerce autoridade sobre a tua vida. E aí é um ponto interessante, a necessidade de andarmos em obediência, sim. A necessidade de não vivermos deliberadamente em pecado. E cuidado com os pequenos delitos, os pequenos pecados que vão minando, sim, o nosso relacionamento com Deus. Porque se você não está submisso à autoridade do Senhor, não há como você exercer a autoridade no nome dEle. Vocês compreendem? Ele vos tirou do império das trevas e colocou você dentro do reino de Deus. Nesse reino, você só está protegido se você está vivendo em obediência. Se você decide se submeter à autoridade do Senhor. E aí, uma boa lembrança, além da autoridade de Deus, a autoridade também que o Senhor delegou aos seus líderes, aos homens que exercem autoridade no nome do Senhor.
além de nos submetermos à autoridade de Deus, Deus espera que eu e você possamos nos submeter às autoridades delegadas pelo Senhor. Claro, desde que não se exija de nós nada que for contrário às Escrituras. Porque aí, em vez de agradar aos homens e obedecer aos homens, cabe a nós obedecer primeiramente ao Senhor. Vocês estão compreendendo? Mas dentro dessa vida de se submeter à autoridade de Cristo, é necessário também entendermos a importância de nos submetermos às autoridades que receberam essa autoridade delegada do Senhor para exercer liderança sobre nós. Amém? Então Deus vê sim, Deus se agrada do filho que honra o seu pai, que obedece ao seu pai e à sua mãe. Deus sim se agrada daquele que procura obedecer às autoridades constituídas na igreja ou no próprio trabalho. Então é importante que você entenda que no reino espiritual é super relevante nos submetermos às autoridades constituídas pelo Senhor. Amém? Então eu repito, a autoridade espiritual para ser exercida é necessário que primeiro você se submeta à autoridade de Cristo. E isso é através de uma atitude voluntária de obedecer ao Senhor. É claro que você pode cometer um erro ou outro, mas você não vive deliberadamente em pecado. Você não vive na prática reiterada do pecado. Você desagrada ao Senhor, o que acontece com o seu coração? Ele pesa, você quer voltar logo para Cristo, você quer logo confessar o seu pecado para restaurar a sua comunhão o mais rápido possível. Isso significa o quê? Que você é sim um filho obediente, que honra ao Senhor, que procura fazer a vontade de Deus. Amém? Mas aqueles que vivem de maneira deliberada no erro, estão aqui nos bancos da igreja, mas estão longe no seu coração, não se submetem à palavra de Deus, não se importam com a vontade de Deus, estão vivendo fazendo a sua própria vontade. Nesse caso, não há como querer abrir a boca e exercer a autoridade espiritual. Não vai exercer, porque você não está submetendo à autoridade de Cristo. Como você vai exercer no nome dele alguma autoridade, se você não o reconhece como autoridade sobre você? Todo mundo comigo? Então, prosseguindo o que eu falei anteriormente, outra realidade que você precisa entender é que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que interessante esse texto. Há uma batalha espiritual, sim, em curso. Há, sim, uma batalha espiritual em curso, sim. Vivemos no mundo natural, mas cercados por uma realidade espiritual. Estamos cercados por realidades espirituais que nós não vemos. E a Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele luta constantemente, continuamente, para roubar a nossa fé e para abalar a nossa comunhão com o Senhor, para nos enfraquecer como o corpo de Cristo. E a Bíblia fala, ela fala faz uma distinção clara entre a ação de Deus e a ação de Satanás. Sobre Satanás está escrito em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a Bíblia fala também em Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Olha que interessante. Ao seu redor está o anjo do Senhor. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E Satanás está ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ou seja, assim como o leão lá da savana, que está rugindo para tentar afastar um animal do rebanho, para então abocanhá-lo, Satanás faz isso. A estratégia de Satanás é a mesma. E a Bíblia fala que ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Porque quem é o leão? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Jesus é o leão
que ruge. Mas Satanás, ele é um mentiroso. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. E ele ruge para atrair, para intimidar as suas presas. Para atrair suas presas para fora do rebanho. Porque fora do rebanho, a presa fica vulnerável. É assim que o leão caça. Quando tem um bando de gnu, que eles são gnus, né? Hã? Não, aqueles vídeos do Discovery, aquelas manadas de gnu correndo, e um leãozinho só, ou dois, e eles ficam correndo para um lado, para o outro, de repente um, com medo, foge para o outro lado. Aí é aí que vão todos os leões, para aquele que se desgarrou do rebanho e pum. É assim que Satanás faz. Satanás, ele fica rugindo, contando mentiras para você, tentando te enganar. Qual é a finalidade dele? Tirar você do rebanho, isolar você. A estratégia de Satanás sempre será o isolamento. A estratégia do engano de Satanás é fazer você se sentir isolado, sozinho. Porque, como um predador que pega a presa, que se afasta do rebanho, do bando, Satanás, ele tenta isolar, ele diz, você não é digno. Ele diz, Deus não te ama mais, você está esquecido, você está sozinho, você não precisa da igreja. Satanás diz, você não precisa da igreja. Você pode estar em casa e ouvir do YouTube, há tantos cultos aí ao vivo, não só Nova Vida em Éden, mas tem igrejas muito melhores aí, de mais de não sei quantos mil membros aí, com cultos ao vivo, mensagens maravilhosas. Para que igreja? Você não precisa ir à igreja, você é a igreja. Então, Satanás faz o quê? Ele usa as suas estratégias para afastar você do rebanho. E no isolamento, e naquele momento que você se sente só, ele pega você e começa a injetar na tua mente um engano. Porque o diabo trabalha com engano. O trabalho de Satanás é enganar a cada um de nós. Ele sempre foi enganador, desde daquele primeiro contato com Eva, em que ele distorce a palavra que o Senhor disse. Ah, não foi assim que o Senhor falou? Ou seja, Satanás está sempre pegando e usando meias verdades. Distorce a palavra, distorce a verdade, com o intuito de enganar você. E quando ele te engana, ele tenta te isolar do rebanho, te afastar do Senhor e te afastar da comunhão. Fora da comunhão, não há alguém que possa te ajudar, não há alguém que possa te levantar. E aí ele começa a dizer, você não é amado. Você deixou de ir à igreja, alguém te ligou? Alguém te procurou, você ficou 3 semanas sem a igreja e ninguém te ligou, você não é amado. Na igreja não tem amor. Talvez você mesmo já tenha ouvido isso na tua mente. Satanás já tenha soprado isso. Você não é amada, você não é importante, você está esquecido. Para que ir à igreja? Então essas mentiras, quando você não pega a verdade da palavra de Deus para confrontar, essas mentiras, elas vão afastando a mim e você da comunhão. E faz com que nós nos tornemos alvos fáceis. Mas o que diz as Escrituras? Permanecei firmes na fé. O que eu preciso fazer? Permanecer firme na fé. Eu preciso, no lugar de cada engano do diabo, de cada mentira que Satanás sopra no meu ouvido, eu preciso declarar a palavra, dizer uma palavra que é verdadeira, que saiu da boca do Senhor. E aí eu me lembro da própria armadura de Efésios, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Pelo menos 3 elementos muito importantes que me vêm à mente agora. Primeiro, faça uso do capacete da salvação. O capacete da salvação vai proteger a sua mente das mentiras do diabo. Você precisa se revestir do capacete da salvação, da realidade de que você é salvo, de que você é nova criatura, de que você é filho amado do Senhor, de que Ele te ama, de que Ele te escolheu, de que Ele se importa com você. Use o capacete da salvação e no lugar de cada mentira de Satanás, coloque uma verdade. E aí eu me lembro de outro elemento da armadura que é o escudo da fé. O escudo como uma arma de defesa, como um elemento de defesa. E o escudo, a que Paulo se referia, era o escudo romano, que era aquele escudo de corpo inteiro.
As legiões romanas usavam aqueles escudos bem grandes e eles encaixavam um escudo no outro e juntos eles avançavam contra o inimigo. O que Satanás faz? Ele vem contra você. E o que ele procura? Ele procura fazer com que você retroceda. Ele vai te confrontando, ele vai te empurrando, até que você vai fazendo com que ele ganhe terreno. O propósito dele é ganhar terreno e espaço na sua vida. À medida que você recua, e você se encolhe. Mas o que você precisa fazer? Você precisa avançar usando o escudo da fé. E no lugar de toda mentira, você precisa pegar a espada do Espírito, que é a palavra, e dizer, está escrito. No lugar de toda mentira que Satanás diz, você está esquecido, você é um pecador miserável, você não tem salvação. Você usa a espada do Espírito e você diz, eu fui lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Nele eu tenho a redenção, eu sou nova criatura. Eu nasci de novo, eu recebi a natureza de Deus, a vida de Deus. Jesus diz, o Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a vida do próprio Deus em você. E essa vida em abundância. A espada do Espírito, que é a palavra, abra sua boca e enfrente essa situação dizendo o que Deus já disse. A espada do Espírito, que é a palavra, é uma arma de ataque contra Satanás. E a gente vê isso muito claro. Onde? Em que momento você vê muito claro a espada do Espírito, que é a palavra, sendo usada como uma arma? Por quem? Por Jesus. Onde? No deserto. Na tentação do deserto, Satanás vinha com seus enganos e mentiras. E aí, Jesus combatia ele, dizendo, está escrito. Está escrito. Está escrito. E é assim, até hoje, que eu e você precisamos vencer. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu estudei, não é o que eu imagino, é o que está escrito. Porque o que eu penso, porque o que eu imagino, porque o que eu estudei, isso não vale de nada. Paulo disse, eu considero como esterco, como nada. Todo o meu conhecimento pretérito de fariseu, toda a minha formação, tudo que humanamente eu poderia me gloriar, isso não vale de nada diante da grandiosidade do conhecimento de Cristo. Na minha vida e na sua vida, vale o que está escrito. Porque a palavra de Deus é imutável, Deus não muda, Ele não pode mentir. O homem mente. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O homem engana, o homem mente, mas Deus não muda, Ele não mente. Por que a palavra de Deus é poderosa na minha e na sua boca? Porque ela é a verdade imutável. Se eu me deixo levar pelos meus sentimentos, se eu me deixo levar pelo meu conhecimento humano, eu serei como um barco que vive à deriva. Por isso que a Bíblia fala, usa a esperança como âncora da alma, segura e firme. Você precisa usar a esperança como âncora da alma. Esperar naquilo que Deus disse. E a tua alma precisa estar firme na verdade. Essa âncora te faz ficar firme junto ao Senhor. O mar das incertezas vai tentar te levar para longe. Os teus sentimentos, um dia você vai acordar sem vontade de orar. Vai ter dia que você vai acordar sem vontade de vir à igreja. Vai ter dia que você vai acordar e não quer levantar da cama. Os sentimentos humanos flutuam de acordo com as circunstâncias. Até quando o dia amanhece nublado e chuvoso, o seu humor muda. Como você pode viver pautado num humor que flutua de acordo com o tempo? Você precisa estar pautado e firmar a sua vida com base na palavra que não muda. Então, gente, resista. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele... Você precisa fugir do diabo? Não. Você precisa resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A Bíblia diz fugir da impureza. A Bíblia diz fugir do pecado, fugir da imoralidade. Isso a Bíblia diz para fugir. Não adianta querer ficar para resistir ao pecado.
Ah, eu vou ficar aqui resistindo. Estou vendo esse filme com cenas assim indevidas, essa pornografia aqui estou vendo, mas estou resistindo, não estou pecando não, estou resistindo. Não, isso não. Fugir. Fugir da impureza. Foge das más conversações, que corrompem os bons costumes. Foge da roda dos escarnecedores. Foge do pecado, foge das paixões da mocidade. Isso é para fugir. Agora, do diabo você não precisa fugir. Você tem que resistir. Resistir-lhes firmes da fé. Resistir ao diabo. E como eu resisto? Volta na armadura. O escudo da fé, com a qual você pode desbaratar todo o dardo inflamado do maligno. O escudo da fé. A sua fé precisa estar firme no que o Senhor disse a seu respeito. E aí a espada do Espírito contra ele. E aí você vai avançando e ele vai recuando. Você vai avançando e ele vai recuando. Você vai dizendo a palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu lar é do Senhor. Eu consagro os meus filhos ao Senhor. Todo espírito de enfermidade sai. Vai usando a palavra, a palavra, a palavra. Ele nos libertou do império das trevas. Satanás não tem mais poder legal sobre as nossas vidas. Se ele se levantar para te acusar porque você pecou, você tem que dizer: arreda-te, Satanás. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. Satanás, você não tem domínio sobre mim. Você tem que abrir a sua boca e dizer. Porque a nossa fé é a vitória. A Bíblia diz, em 1 João 5,4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E mais, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha que bacana. Nascido de Deus, a nova criatura. O que eu falei? Quem nasceu de novo, ou seja, quem é nascido de Deus, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não o toca. Está compreendendo? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive na prática reiterada do pecado, não. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não pode tocar. O diabo não pode tocar em mim e você. Então, nós estamos conscientes que temos autoridade em Cristo. Não somos vítimas das trevas. Somos embaixadores do reino de Deus. Porque Jesus já venceu. E a vitória é nossa por meio da fé. A autoridade já nos foi dada. Agora, o que nos resta? Andar de acordo com essas verdades. Sem retroceder. Eu queria dar um exemplo, que esses últimos meses foram meses de muita luta lá em casa, né, Glaucio? E o Pedro estava sendo atacado por muita ansiedade, de passar mal. Ele acordava de manhã vomitando. 5 horas da manhã ele já vinha vomitando, muito nervoso. E levamos ele, né, em terapia, enfim, tudo que precisava fazer a nível humano nós estávamos fazendo, porque é isso aí. Você procura a terapia, você procura o médico, você toma os remédios, você faz tudo o que tem que fazer. E aí, mas ainda assim, ele muito nervoso na hora de ir para a escola. Não queria ir para a escola, faltou aula. Em época de prova, então, super nervoso. Aí estava um período de prova. E ele acordou um dia. Aí eu comecei a falar para ele: filho, você precisa abrir a sua boca e falar o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Aí eu comecei a falar assim, fala comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, em uma hora, ele falou assim: mãe, não adianta nada falar. Falar não vai mudar, o que eu estou sentindo é real. A minha psicóloga falou que não adianta falar. Eu preciso aceitar que o que eu estou sentindo é real. As palavras não vão mudar o que eu sinto. Aí eu olhei e falei: misericórdia, Senhor. Fiquei sem saber o que falar. Falei: não vou contraditar a psicóloga, não vou embaralhar a mente dele. Aí falei assim: Jesus. Aí nesse mesmo dia, quando a gente foi dormir, ele olhou para mim e falou: mãe, eu não quero mais ir nessa psicóloga, não. Porque ela está falando tudo contrário ao que você me ensina. Ela fica me perguntando assim: você gosta mesmo de ir à igreja? Você gosta de ser filho de pastor?
querendo incutir na mente dele que o problema dele estava nascendo do fato dele ter que ir à igreja e ser filho de pastor. E ele falou, mãe, eu não quero mais essa psicóloga. Aí eu falei, tudo bem, filho. Eu já tinha pagado até o mês inteiro. Ela não me devolveu R$1. Eu paguei no início do mês, não fui, ela não me devolveu R$1, mas amém. Mas Deus tem dado, que é Satanás, para levar. E aí, liguei para uma psicóloga anterior, cristã. E aí ele voltou à terapia com essa psicóloga. E aí ele chegou em casa e falou, mãe, a minha psicóloga me contou uma história, que uma história real, de um povo que destruiu uma floresta falando palavras. Eles fizeram as árvores caírem, falando todo dia palavras ruins para aquelas árvores. Tem um estudo, né? Fizeram um estudo, se você falar palavras ruins para uma planta, ela seca. Tem estudos sobre isso, não sei qual é a raiz científica disso, mas enfim. E aí, depois disso, ele chegou convencido de que era importante falar palavras boas. E aí eu peguei o gancho, aí eu falei, filho, então vamos lá. Fala comigo, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Não, assim não, tem que ser com fé. Eu sou mais que vencedor, vamos embora. Eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não me tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Aí ele, Deus não me tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele começou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele foi falando a palavra, e foi se acalmando, a gente fazia respiração, e ele ia na van, me ligava, a gente ficava meia hora na van, até chegar na escola, ele falando os versículos bíblicos, a palavra de Deus. Aí nesse dia tinha prova de matemática, ele estava muito nervoso. Aí no final ele falou, mãe, eu consegui terminar a prova antes da hora, e antes dos meus amigos. Quando vieram o resultado das provas, ele teve o melhor desempenho da história da vida dele. Ele não tirou nenhuma nota abaixo de 9. No período de maior ansiedade, no período mais crítico da ansiedade, ele tirou todas as médias acima de 9. Porque todos os dias ele saía declarando a palavra de Deus até chegar à escola. E hoje o Pedro acorda e ele não diz mais que está nervoso. Aleluia! Eu não podia deixar o Pedro 5 minutos nem para vir aqui para a igreja. Ele me ligava 30 vezes aqui para eu ir lá vê-lo. Ele não ficava sem mim nem para eu descer para pegar algo com o porteiro. E agora ele já fica. Deus está... E eu falei para ele, está vendo, filho, como é importante você abrir a sua boca e para falar a palavra de Deus. Há um poder na palavra de Deus, na tua boca, quando você crê, quando você diz, não vamos nos render às circunstâncias. E aí, às vezes, ele fica para baixo. E eu, vamos lá, filho, não podemos esquecer da verdade da palavra. A palavra de Deus é verdade. Vamos comigo, eu sou mais que vencedor. Você é um vencedor, meu filho. Então, é muito importante, gente, que você use os recursos que você tem. Você tem uma palavra que é viva e poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, mais cortante. A palavra de Deus na tua boca, ela é viva e poderosa. Use o nome do Senhor. Pedro e João, na porta formosa, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus essa angústia sai. Em nome de Jesus essa depressão sai. Em nome de Jesus, eu já fui na terapia, eu estou tomando remédio. Eu não aceito essa angústia, esse desânimo. Em nome de Jesus, sai. Se levanta, reage. Reage, você tem as armas espirituais que o Senhor te deu. Se levanta para viver uma vida nova, para escrever uma nova história. Com Cristo você pode. Não desiste, não entrega os pontos, não deixa Satanás rir da tua cara. Não acabou. Deus te chamou, Ele tem um propósito. O diabo, ele lança muitas coisas na tua mente para te impedir, para te atrapalhar, para te embotar. Mas hoje, remove tudo. Fala, Senhor, eu abro mão dos meus pensamentos. Eu abro mão dos meus sentimentos humanos e das minhas atitudes que me afastam de Ti, Senhor.
Vamos nos levantar. Se levanta aí, espiritualmente falando, e levanta verdadeiramente aí o seu corpo. Levanta. Levanta e levanta a tua mão assim, ó. Se você ainda não estava vivendo uma vida debaixo da autoridade de Cristo, se submeta agora, diga: Senhor, eu te recebo hoje como meu Salvador na minha vida. Eu não aceito mais que Satanás determine o meu destino. Eu não aceito mais estar debaixo das mãos de Satanás. Ele não será o meu Senhor. Eu te reconheço como meu Senhor. Levanta a tua mão aí e diz: Senhor Jesus, Tu és bom, Tu és justo. Eu quero que o Senhor domine a minha vida. Em nome de Jesus, eu me submeto à Tua autoridade, Senhor. Hoje eu volto, eu quero andar em obediência. Eu quero andar debaixo, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, começa a repreender aí os ataques das trevas contra a tua mente, contra a tua família. Satanás está intentando contra teus filhos, contra o teu lar. Levanta a boca e fala: em nome de Jesus, sai! Toda investida do diabo contra a minha casa, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda investida do inimigo contra a mente dos meus filhos, em nome de Jesus eu declaro: o Pedro tem a mente de Cristo, o João Marcos tem a mente de Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque contra minhas finanças. Devorador, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda investida do diabo, todo ataque na minha vida financeira, na minha vida profissional, caia por terra em nome de Jesus. Tudo que está me impedindo de prosperar, em nome de Jesus, o que está impedindo essa porta de se abrir, em nome de Jesus. Todo desentendimento dentro de casa, repreende o espírito de desentendimento, de confusão, de briga. Em nome de Jesus eu rejeito toda ação maligna, levando discordância nos casamentos, levando as confusões no lar. Seja repreendido toda gritaria, toda confusão, toda discórdia, espírito de discórdia. Sai da minha casa em nome de Jesus. Eu declaro sobre o meu lar a paz de Cristo. O príncipe da paz me outorou a sua paz. Eu recebo a paz de Cristo. Em nome de Jesus. Vai declarando, vai repreendendo. Fala: eu viverei tudo que Deus tem para mim. Eu viverei 100% do que Cristo conquistou na cruz para mim.